A gente perde, por exemplo, muita oportunidade de crescimento justamente por isso, porque tem vezes que por cada um está no seu feudo, você deixa de se posicionar numa reunião. Então vamos pensar, você está numa reunião tratando de um assunto que tem envolvimento com o comercial. Aí eu já vi muitos gestores falar assim: ah, não vou falar nada não, porque isso aqui é o comercial que tem que fazer. Poxa, a gente está na mesma fábrica, na mesma empresa, com os mesmos objetivos, com a mesma visão, missão, valores. Eu tô vendo um problema acontecer e porque não é na minha área, não é no meu feudo, eu simplesmente vou fechar os olhos? Pois é, essa é uma postura de que um gestor que não é estratégico. Essa é uma postura de um gestor que não está preparado para a vida real na indústria. É isso que a gente tem que ter clareza, que essa desconexão entre as áreas traz para a gente um prejuízo profissional muito grande. Quanto mais eu me dou, né, a oportunidade de fazer essa conexão das áreas, mais preparado para enxergar com uma visão mais sistêmica, mais estratégica, para eu conseguir ser um gestor mais estratégico, é esse o caminho. Né? Perdas financeiras. Vamos falar de falta de comunicação, se não dá perda financeira, quer ver? Você aumenta o custo operacional justamente porque você aumenta desperdício e perda. Né? Lembra das perdas de parada de produção, os retrabalhos, os erros entre os processos, queda na qualidade do produto. Lembra que eu falei agora há pouco? Falei, olha, qualidade avisou, mas não avisou em tempo, a produção continuou produzindo e daí a pouco esse produto já está no cliente, o cliente está reclamando. Então percebe que existe uma reação em cadeia de tanto a falta ou a falha de comunicação que a gente convive com ela no dia a dia. Tem certeza que você está aí na fábrica e de verdade você já passou por situações parecidas, né? Com falta de comunicação, com falha nas comunicações, de cada área pensar no seu quadrado, né? Cada área querer defender o seu e pronto, acabou. Né? Então essa conexão é que a gente precisa entender que ela é importante. E aí, por fim, a gente traz uma perda de competitividade para a fábrica sem tamanho, né? Porque uma vez que a gente começa a ter todos esses problemas, o prejuízo vem e a competitividade da fábrica acaba sendo perdida. Quais são os impactos que a gente tem, né? E a gente já entendeu aqui que quanto mais a comunicação está alinhada, melhor é o impacto, ou mais positivo é o impacto em relação à rentabilidade, à sustentabilidade do negócio. Ou seja, a gente já entendeu que uma comunicação alinhada, ela vai ter um fluxo de informações bem feito, reduz prejuízo, traz um retorno financeiro, porque evita essas perdas todas que a gente falou aqui, traz um retorno para a nossa carreira, porque a gente de fato se torna muito mais estratégico, tem uma visibilidade muito maior, né? E aí, gente, por que eu preciso dominar essa comunicação? E que fique bem claro, né, que quando eu falo aqui de comunicação, estou falando de oratória. Primeiro ponto. Nós não estamos aqui falando de oratória. Não estamos falando aqui de ser aquela pessoa que sabe palestrar e falar, etc, etc. Não é isso. Muito pelo contrário. É você saber se posicionar. Você não precisa falar bonito. Você tem que saber se posicionar. E saber se posicionar tem muito mais a ver com postura do que falar certo, falar direito. Né? Transmitir as informações do jeito certo. Então, evitar ao máximo o telefone sem fio, né? Que a gente saiba transmitir as informações do jeito certo. Garantir que essas mensagens sejam claras e objetivas, ou seja, a pessoa que está me ouvindo, ela precisa entender o que eu estou falando. Então, falar difícil não vai me ajudar. Falar nas entrelinhas não vai me ajudar. Falar em indireta não vai ajudar. Né? Então, para quem tem dificuldade de falar abertamente, falar diretamente, falar direto ao ponto, sem rodeios, isso é uma coisa que precisa ser melhorada. Porque dominar a comunicação significa você entender exatamente o que eu quero dizer. Então,
Para eu estar aqui falando com você, eu preciso ser cada vez mais clara e objetiva para que você entenda a minha mensagem, porque senão eu não vou estar sendo efetivo. Então, não se trata de uma oratória, não se trata de você dominar a comunicação, falar palavras difíceis, falar palavras complexas, não é isso. É quem está lá do outro lado te entender exatamente daquilo que você quer passar, né? E com isso a gente conseguir influenciar a pessoa a fazer aquilo que a gente precisa que ela faça. Então, lá na fábrica, quando eu vou delegar uma atividade, se eu não tenho clareza na hora de passar a informação, a pessoa vai sair ali de frente da gente ali na nossa conversa e falar assim, uai, o que eu tenho que fazer agora? Pois é. Então, se a gente não tem essa clareza na hora de transmitir, nós vamos ter problemas em relação a delegar e as pessoas fazerem aquilo que a gente precisa que elas façam. Então, não se trata de oratória, mas se trata de clareza e posicionamento. Um outro ponto, quando a gente se posiciona na fábrica, significa que a gente tem voz de decisão. Então, ou seja, eu tenho mais credibilidade, eu consigo resolver os problemas e antecipar situações, né? Eu consigo ser visto dentro da fábrica, porque eu vou ser entendida muito mais como uma pessoa estratégica, né? Eu vou facilitar a minha chegada aos cargos mais estratégicos, por quê? Eu começo a mostrar qual é a minha posição, a minha postura dentro da fábrica. Então, a nossa carreira depende disso, né? Se a gente não tem esse alinhamento, né, de postura, inclusive com aquilo que se espera da gente, a gente não vai chegar adiante, não vai ser promovido. Sabe por quê? Nós somos os representantes da diretoria. E se nós somos o representante da diretoria e a gente não consegue traduzir o que eles precisam que seja feito lá na base, nós não vamos conseguir. Nós não vamos ter voz, nós não vamos ter significância, né? Ou seja, a gente vai ser invisível. Por quê? A gente não está conseguindo pegar a mensagem daqui e trazê-la para cá. E fazer com que essa mensagem vire resultado. Então percebe que a comunicação é muito mais do que palavra, é muito mais do que oratória, né? Como eu estou falando aqui. O que vai evitar, né? Como a gente estava conversando? Retrabalho, estabelecer de forma clara e objetiva aquilo que a gente precisa, né? E aí, como que a gente faz, né, que é de fato a forma como a gente precisa evitar essas situações, né, para a gente poder de fato promover uma boa comunicação? E vamos entender como boa comunicação, gente, aquilo que gera, por exemplo, cooperação, reduz conflito, uma comunicação que gera engajamento, ou seja, quando eu tenho uma cultura de colaboração, eu tenho uma comunicação bem feita. Quando eu tenho uma comunicação bem feita, eu tenho melhor cultura de colaboração. Ou seja, para eu conectar as áreas de produção, qualidade, manutenção, compras, logística, PCP, que são as áreas das operações, eu preciso gerar essa conexão com base numa boa comunicação. Ah, Aline, eu preciso reduzir os conflitos, essas áreas são muito conflituosas. O estoque, a produção, logística, qualidade, manutenção, são áreas que estão em conflito o tempo inteiro. Está em conflito o tempo inteiro porque eles não estão falando a mesma língua. A gente está com problema de comunicação. Um quer uma coisa, o outro quer outra e ninguém está se entendendo. Então, esse tipo de desconexão vai gerar problema. E aí a gente desgasta o tempo inteiro para resolver conflito. Nós perdemos um tempo danado para resolver conflito e não para trazer solução. Então, o que são os problemas comuns, né? Quando a gente fala dessas falhas de comunicação, que eu queria muito falar com vocês, que é sobre, por exemplo, a Rádio Peão. Gente, que fábrica que não tem problemas relacionados
ao que a gente chama de comunicação oficiosa, né? Que é a rádio peão. Ou seja, rádio peão, para quem não conhece o termo, né, vamos deixar claro aqui, que é a comunicação informal, aquelas comunicações de corredor, né, aquele disse-me-disse que a gente vê muito normalmente nas fábricas, não que não tenha em outros tipos de empresa, mas nas fábricas a gente chama de rádio peão, carinhosamente de rádio peão. É uma rádio com uma frequência sempre muito bem definida, né, infelizmente a gente tem isso. E eu aprendi com uma gestora de RH, gente, foi muito legal ter esse conceito, porque ela conseguiu me provar como que a gente consegue derrubar pelo menos um pouco da frequência da rádio peão. Quando eu tenho uma comunicação informal forte, ou seja, quando eu tenho uma rádio peão forte, que o setor fala mal do outro setor, mas eles não são capazes de se juntar para poder resolver o problema deles, não. Então eu tô aqui na produção, lascando de falar mal lá da qualidade, cascando de falar mal da manutenção. Eu não sou capaz de sair da minha cadeira e ir lá e conversar e resolver o problema. Rádio peão também é isso. A rádio peão as informações são as informações distorcidas, onde uma pessoa escuta uma coisa e sai falando para todo mundo que é aquilo, né? Já aconteceu, por exemplo, de um funcionário ouvir que a gente ia parar a fábrica porque a demanda estava baixa. Quando a gente percebeu, o povo já estava apavorado, achando que a fábrica estava quebrando, achando que a empresa não ia pagar os funcionários, porque um funcionário escutou que a gente ia parar a fábrica porque ela tinha sido produtiva o suficiente, a demanda cessou, a gente não tinha por que rodar a fábrica. Então, para economizar o dinheiro de ligar as máquinas, etc, etc, a gente resolveu parar a fábrica. E lá na ponta já tinha um pessoal desesperado, achando que ia ser mandado embora, que a fábrica ia quebrar, estava quebrando, que não ia pagar os funcionários. Olha o nível. E aí, o que essa gestora de RH me ensinou? Ela falou assim, Aline, toda vez que a comunicação formal é fraca, a rádio peão é forte. Então, quando você se deparar aí com muitas situações de falas da rádio peão, você pode ter certeza que a sua comunicação enquanto gestor está falhando, que a comunicação da empresa, que é a comunicação oficial, que vem do RH, que vem, né, da diretoria, para comunicar coisas que são para todo mundo, também está falha. Né? Então aí a rádio peão cresce. E aí quando a rádio peão cresce, eles têm mais força na voz do que a gente. Então fica muito mais difícil fazer uma gestão quando você tem essa força informal.